Minha amiga e meu amigo, o Brasil é um país extremamente rico, mas que historicamente sempre teve uma grande parcela da população vivendo na extrema pobreza. Aqui, a injustiça social sempre imperou ao longo desses anos e a desigualdade sempre foi muito grande. Nós, os negros, os periféricos, que sofremos sobre esse sistema brutal que para uns dá nada e para outros dá muito, sempre sonhamos com um Brasil melhor. A gente lá no alto do morro, os negros, os pobres, periféricos, sempre chegarmos a sonhar com dias melhores para o Brasil, em que tivesse um presidente liderando a nação e comandando o país, um presidente que fosse honesto, que fosse patriota, que não roubasse, não deixasse roubar, que tivesse temor a Deus, apego às famílias, que tratasse com esmero, carinho e respeito a coisa pública, que pensasse no bem do Brasil, servir ao Brasil e não se servir do Brasil. Por muitas vezes, esse sonho sonhado parecia uma utopia, ou seja, que não seria realizado. Mas eis que, depois de 5 séculos de penúria, escravidão e sofrimento, Deus nos presenteia com um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, que reúne todos esse perfil, que reúne nesse perfil essas qualidades e outras mais, positivamente falando. O Brasil do Bolsonaro vem enfrentando dias difíceis. Como se não bastasse uma pandemia de ordem global, um conflito no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia, ainda temos o nosso conflito interno, as resistências, a sabotagem. Sabotagem essa e torcida contra, orquestrada pela velha mídia, pela banda podre da classe artística e política e uma grande parcela dos empreiteiros viciados e lacaios que sempre querem o quanto pior para tirar proveito da nossa gente e do nosso país. A gente viu governos entrando, governos saindo, que não tinham a preocupação com o bem-estar da nossa gente. Olha esse mal afamado, famigerado e ladrão, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse homem, quando esteve à frente da nação, liderando o nosso país, foi um verdadeiro Robin Hood às avessas. Roubava dos pobres para dar aos ricos, aos seus familiares, a seus amigos de partido, aos empresários lacaios que sempre exploraram esse país. Dividiu a riqueza com os ricos e a pobreza com os pobres. Esse Lula gosta tanto de pobre que ele multiplicou os pobres do seu governo aos milhões e ainda quer voltar ao comando da nossa nação, depois de tudo que fez. Minha amiga e meu amigo, as eleições de 2022 se avizinham, se aproximam, e com ela vem a chance real de nós continuarmos passando esse país a limpo, não permitindo que essa continuidade possa ser interrompida, ou seja, o governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro esse que veio para servir o povo e não se servir do povo, que veio para servir o Brasil e não se servir do Brasil. Nós precisamos ter essa consciência. Apesar de tudo o que vem acontecendo ao redor do mundo, o Brasil ainda segue firme e forte, graças à política austera do nosso capitão Jair Messias
Bolsonaro. A gente tem visto, lamentavelmente, algumas pessoas dizer que não vota em ninguém. É o que nós chamamos de isentões. E aí é que mora o perigo. Nós precisamos, sim, participar desse processo eleitoral, porque a política é a catraca que faz o mundo girar. Tudo depende dela. Todas as decisões passam pelas vias políticas. E a gente não pode ficar indiferente. Você não precisa gostar da política, mas precisa entender e se envolver para não ser dominado pelos maus políticos que gostam da política. E quando eu vejo pessoas falando que não votam em ninguém, eu fico muito triste. Porque a abstenção, ou seja, o deixar de votar por parte de alguns brasileiros, é a arma da esquerda. Assim, ela vislumbra ganhar as eleições com poucos votos, quando milhões e milhões de brasileiros deixam de votar. Foi assim na Colômbia, foi assim no Chile, Argentina, Portugal, Estados Unidos, Espanha. Proporcionou que a esquerda voltasse ao poder porque os brasileiros não foram votar e assim a esquerda, que é pequena, mas unida, compacta e disciplinada, para o mal, é claro, eles vão às urnas e consagram o seu candidato com poucos votos. E é isso que a gente não quer. A gente quer que você participe desse processo eleitoral. Largue tudo o que estiver fazendo e vá votar. Protestar politicamente, quer protestar? A melhor forma de protestar politicamente não é deixando de votar, não é votando em nulo e nem se abstendo. É votando e votando de forma consciente. Há um ditado que diz o seguinte, para os que pensam em se abster nesse processo eleitoral, abre aspas. A cigarra, com raiva da formiga, votou no inseticida. Morreram todos, inclusive o grilo que se absteve. Fecha aspas. Pare e pense, meu irmão. É o futuro dos nossos filhos e netos que está em jogo. Deixar de votar ou não votar em Bolsonaro porque não gosta de Bolsonaro sem razão que justifique é a mesma coisa que estando dentro de um edifício, torça para que esse edifício desabe porque não gosta do síndico. Deixa eu falar uma coisa para finalizar. Não é Bolsonaro que precisa de nós brasileiros. Somos nós brasileiros que precisamos de Bolsonaro. E outra coisa, virar as costas para Bolsonaro, que tanto faz por esse país, inclusive pagando caro, correndo risco, quase perdendo a vida, virar as costas para esse homem é trair a nós mesmos. É trair a nós mesmos. Caminhar com Bolsonaro é ajudá-lo a nos ajudar. Somos nós quem precisamos de Bolsonaro e não Bolsonaro quem precisa da gente. Não existe dois Bolsonaros. Bolsonaro só existe um. E se a gente não caminhar com esse homem, a gente corre o risco de perder esse Brasil e não ter uma segunda chance. Pois, talvez, um outro Bolsonaro só daqui a 500 anos. Finalizo a minha mensagem repetindo uma frase para reflexão. Não é Bolsonaro que precisa dos brasileiros. Somos nós brasileiros que precisamos de Bolsonaro. Pense nisso. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube. Cabo Elson.